poder estarmos neste lugar por presença do Senhor Jesus. Sabemos que sem Ele nada poderemos fazer. A Bíblia Sagrada vai nos dizer categoricamente que Ele e por Ele são todas as coisas. A partir do momento que nós temos essa convicção dentro de nós, sabemos que Deus Ele é aquele que nos surpreende nos mínimos detalhes das nossas vidas. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, vai nos trazer uma narrativa muito importante, falando a respeito da cura de um coxo. Aqui vai mostrar algumas verdades para os dias atuais que nós estamos vivenciando. Sabemos que os milagres da parte de Deus, muitas das vezes, está se ausentando da igreja. E às vezes as pessoas não entendem o porquê. Mas, na realidade, as igrejas, eu falo as igrejas na totalidade, a passo a passo a gente vê que estão esfriando na fé. E isso é algo gravíssimo. E quando a igreja ela vai esfriando na fé, naturalmente, a presença de Deus também ela vai se ausentando da congregação, ela vai se ausentando do ambiente de adoração. E quando a presença de Deus ela vai se ausentando, o que acontece? Os milagres de Deus também não será notório no meio da sua igreja. Que nós possamos, meus irmãos, termos muito cuidado para que essa presença de Deus ela nunca se ausente da nossa vida, porque um cristão, quando ele perde a presença de Deus, a tendência é ele morrer espiritual. E nós temos que ter cuidado, porque nesse texto que nós estamos lendo neste momento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a gente vamos presenciar fatos verídicos e de muita importância, e também alertas para a nossa vida. Aí você me pergunta, mas pastor Jailson, qual é a alerta de Deus nesse capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos? A primeira alerta de Deus é mostrar para a sua igreja que não é se preocupar em focar em prata e ouro, mas sim na presença de Deus. Esse paralítico ele era conduzido todos os dias para este templo, para ficar diante desta porta, e muitos entravam e saía cada culto que era realizado, cada momento de oração, porque a Bíblia vai nos mostrar que Pedro e João eles estavam subindo para a oração. E o que me chama muita atenção nesse texto é que Pedro e João ele vai mostrar que havia oração. A oração era presente nesses dias, nesse tempo bíblico. E nós não podemos, como igreja do Senhor, sairmos deste período de oração que é importante para a igreja do Senhor. Se você ler o capítulo 2, o versículo de número 42, você vai ver que a igreja primitiva ela tem essa prática de oração. Capítulo 2, versículo 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então Pedro e João sabia que aquela hora, aquele dia e aquele período ali estava tendo um momento de oração. Então juntamente eles dois sobem ao templo, a hora da oração. Isso aqui me chama a atenção, porque eles não fugiram da hora da oração.
no nosso Brasil, no mundo, nas igrejas em geral. Nós sabemos que quando se trata de oração, as pessoas, obrigado, José, as pessoas fogem da hora da oração, porque a oração é sacrifício e nós temos que orar. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Pedro e João, eles não fugiram do período de oração, mas eles subiam junto ao templo a hora da oração. Eles sabiam que entrar no templo iria chegar ali no período de oração, porque eles sabiam da importância da oração. Só que quando eles sobem e chegam até o templo, eles avistam um cenário na porta do templo, um cenário comum para todos aqueles que diariamente iam ao templo. Encontrava aquele homem na porta estendendo as mãos e pedindo uma esmola. Então, para aqueles que ali estavam, isso já se tornou uma rotina, isso já tinha se tornado algo comum. Porém, quando dois homens de Deus, com uma visão missionária, com uma visão de autoridade, reconhecendo o que estava sobre a vida deles, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a autoridade de Deus sobre a sua vida, pois o próprio Jesus liberou essa autoridade. Ele disse: meu nome expulsarais os demônios, falarais novas línguas, porais as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quando eles observam este ponto clássico, estes homens subiram de uma forma diferente. Esses homens foram para o templo de uma forma diferente. E quando eles deparam com o homem paralítico naquela porta, aquilo chamou a atenção. Imagine comigo biblicamente Pedro e João chegando em um templo, em um lugar consagrado, em um lugar de louvor, em um lugar de adoração. E quando eles chegam na porta, logo de início, eles identificaram o que? Uma situação. Diga comigo você, por favor. Eles identificaram uma situação. E a situação que eles identificaram não foi uma situação qualquer. Dá-se a entender que todos aqueles que entraram dentro do templo, eles não conseguiam identificar a situação daquele paralítico. Por quê? Porque quando o paralítico estendia as mãos, o que é que o povo que entrava no templo dava para ele? Diga comigo, uma esmola. Ou seja, o povo que entrava no templo observava a situação daquele homem, mas não a situação em que ele estava vivendo, mas sim o pedir da esmola. Entendendo-se eles que entregaram a esmola, entregaram a moeda para aquele paralítico, já iria resolver a sua causa. Mas os homens de Deus, Pedro e João, a visão foi diferente. Quando eles chegaram ali no templo e eles avistaram aquele homem paralítico ali, logo eles viram a necessidade daquele homem. Eles viram que a moeda não resolvia, eles viram que o ouro não resolvia, eles viram que a prata não iria resolver. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem coisa que o ouro e a prata não resolve. Tem coisa que as condições financeiras não resolvem. É somente o milagre de Deus na nossa vida. Tem ocasiões na nossa vida, tem acontecimentos na nossa vida que acontecem, que o ouro e a prata não resolvem. Mas quando Deus ele estende as suas mãos, o milagre acontece. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu me lembro muito bem de um homem muito rico, rico demais. De repente, aquele homem foi diagnosticado com uma doença rara. E esse homem corria para um lado, corria para o outro, procurava os melhores médicos, e os médicos não podiam solucionar. Lembra-se também da passagem bíblica da mulher que tinha uma hemorragia
inviolável. Falo da mulher do fluxo de sangue. E o texto sagrado vai dizer que ela procurava a medicina. E ela tinha gastado tudo já que ela tinha. E não adquiriu a cura para a sua vida. Por quê? Porque existem coisas que somente o milagre de Deus. Existem ocasiões, existem situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, que somente a mão de Deus para fazer o milagre acontecer. É por isso que eu quero na noite desse dia alegrar o teu coração diante desta palavra, que aquilo que você não consegue fazer, o teu Deus, Ele pode fazer. Aquilo que você não consegue fazer, o Deus que você serve, Ele faz. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus que tem o comando na palma das suas mãos. Nós precisamos acreditar nesse Deus que nós servimos. Então Pedro e João olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em outras palavras, Pedro e João, fitando os olhos dele, viu a necessidade dele. E a necessidade que Pedro e João avistou nesse homem não era de ter uma moeda, porque ele já tinha recebido algumas moedas daqueles que tinham já entrado no templo. Mas Pedro e João, com uma visão espiritual, com uma visão missionária, avistou naquele homem a necessidade dele. E qual era a necessidade daquele homem? A necessidade dele era adquirir a cura da sua vida. Porque a moeda acaba, o ouro acaba, a prata acaba. Por isso que todos os dias levava-se este paralítico e colocava na porta do templo. Por quê? Porque o ouro acaba, a prata acaba, o bronze acaba. Eu vou ser bem claro o que eu vou falar aqui. A tua propriedade pode acabar, as tuas condições financeiras podem acabar, mas o milagre de Deus nunca vai cessar. Por isso, meus irmãos, que ele disse: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Que autoridade, irmão. Eu imagino biblicamente aquela cena. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho se te dou. Levanta-te e anda. Ele então aquele paralítico pelas mãos, e aquele homem, ele sente uma alegria tão grande, e a alegria foi tão grande que aquele homem se levantou, e ele não foi para a sua casa imediato, não. Ele foi para dentro do templo. Por quê? Porque ele, irmão, ele não tinha o prazer de adentrar dentro daquele templo. Porque quando ele olhava para a sua situação, ele se achava um miserável da vida. Porém, quando ele adquire o milagre da parte de Deus, ele sente o desejo de agradecer. E a Bíblia vai dizer que aquele homem não correu para casa, não. A Bíblia vai dizer que aquele homem, no versículo do número 8, diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Olha que coisa linda. Ele não disse assim: já que eu recebi o meu milagre, eu vou embora. Já que eu recebi o meu milagre, eu não preciso mais congregar. Já que eu recebi meu milagre, eu não preciso mais cultuar. Já que eu recebi meu milagre, eu não preciso mais ir para a igreja. Eu não preciso mais para o templo. Eu não preciso mais ouvir a palavra. Não. Quando ele recebe o milagre, ele entende que precisa agradecer. E ele entra no templo. E a Bíblia nos mostra que ele não entra no templo de qualquer jeito, não. A alegria envolveu a vida daquele homem. Que no versículo de número 8, repetindo para os irmãos entender: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles, com quem? Com Pedro e João, no templo. Aí a Bíblia vai dizer: andando e saltando. E a Bíblia vai dizer: louvando a Deus. Olha que lindo, que ensinamento nós tiramos desse paralítico. Ele não entra no templo como qualquer pessoa. Ele não entra no templo para assistir o culto. Ele não entra no templo para
ele entra no templo no objetivo de louvar a Deus. É isto, irmão, o culto que esse homem vai oferecer é um culto de exemplo para nós. Ele salta de alegria, ele louva a Deus, e a Bíblia vai nos dizer no versículo 9: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Eu agora quero abrir parênteses para dizer algo interessante, que o que Deus ele vai fazer ainda na sua vida, na nossa vida, será tão notório que todos vão ter que ver o que Deus vai fazer. Às vezes as pessoas não mais acreditam, mas Deus vai fazer. Porque, meus irmãos, aquele que começou a boa obra, ele abre e fez nada. Aquele que começou a trabalhar na sua vida está apenas no início daquilo que Deus ainda vai fazer. Guarda essa palavra no seu coração. E este homem não foi visto por todos. Olha aqui para mim. Aquele homem, a primeira visão que olharam para aquele homem foi a sua situação. Uma pessoa dependente, uma pessoa que precisava de alguém para lhe conduzir, de uma pessoa que necessitava de uma esmola para sobreviver, para ter um mantimento. A segunda visão daquele povo que está lá dentro do templo vê. A primeira visão foi de alguém derrotado. A primeira visão foi de alguém que estava necessitado. A primeira visão foi de alguém que estava paralítico. A primeira visão foi de alguém que estava mendigando. Mas a segunda visão, que aqueles que viram aquele homem na primeira visão na porta, eles veem agora diferente. Primeira coisa, eles veem eles curado, eles veem ele de pé, eles veem ele andando, e eles veem ele louvando a Deus. Interessante, meus irmãos, que aqui mostra que este homem teve o prazer de entrar no templo para louvar a Deus. E o versículo de número 10 diz assim: e conhecíamos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta. Olha que coisa formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ou seja, quando aquele homem entra no templo, saltando, andando e louvando a Deus, sabe o que acontece, irmão? O povo ficou admirado. Será que é ele mesmo? Este homem é aquele mesmo que estava ali na porta, mendigando, paralítico. É porque o nosso Deus, ele é desta forma. Quando ele quer fazer, ele faz. E eu quero dizer uma coisa interessante para os irmãos: quando Deus ele faz bem feito. Quando Deus ele faz para deixar muitas pessoas assustadas. Quando Deus ele faz para deixar o povo pasmado. Sabe por quê? Porque o que Deus faz é perfeito e agradável aos olhos de todos. Deus nunca vai fazer nada na sua vida ruim. Deus só faz coisas boas. Até aquilo que Deus tira da sua vida é bom para você, porque Deus sabe o melhor para você. Deus sabe o melhor para a tua história. Então nunca murmure, apenas agradeça, porque Deus sabe o que é melhor para você. Assim como Deus sabia o que era melhor para esse paralítico. O melhor para ele não era uma moeda, o melhor para ele não era prata, o melhor para ele não era bronze, não, o melhor para ele era cura, para que ele se tornasse uma pessoa independente e saísse da dependência das pessoas, porque a pior coisa que tem é você ser dependente de pessoas. Aquele homem era dependente das pessoas para comer, sim. Aquele homem era dependente das pessoas para vestir, sim. Aquele homem era dependente das pessoas para se banhar. Aquele homem era dependente das pessoas para se locomover. Porém, quando o milagre de Deus alcançou aquele homem não dependeu mais de ninguém para lhe vestir. Aquele homem não dependeu mais de ninguém para lhe dar uma comida, um prato de comida. Aquele homem não dependia mais de ninguém para se locomover. Aquele homem não dependia mais de ninguém para andar. Por quê? Porque quando Deus ele opera o milagre, ele opera para abençoar, ele opera para
Quando eu olho para este homem, eu me alegro, eu aprendo muito aqui. Eu aprendo e vejo um Deus que tem a hora marcada para realizar um milagre sobre a sua vida. Quando eu olho para este homem, eu vejo um Deus que não atrasa, eu vejo um Deus que não se adianta, eu vejo um Deus que chega na hora certa e no momento exato. Quando eu olho para este homem, eu vejo um Deus dizendo assim: eu sou aquele que opera um milagre para que meu nome seja glorificado. Glória ao nome de Jesus. Quando eu olho para este homem, eu me alegro porque eu vejo um Deus que já tinha o milagre pronto, sim. Porque eu já quero dizer uma coisa: Deus, Ele não prepara milagre para ninguém. Deus, Ele não está preparando o teu milagre, não. Deus, Ele não está preparando aquilo que você está pedindo. Deus não está preparando aquilo que você está orando, não. Deus não é Deus que prepara, não. Deus não prepara, já está preparado, já está pronto. O que é que Deus faz? Ele não prepara o teu milagre. Sabe o que Ele faz? Ele prepara você para receber o milagre, porque tudo já está com Ele, tudo está nas mãos do Senhor. Ele conhece a nossa trajetória de vida, irmão. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensamento, as nossas atitudes, o desejo do nosso coração. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe como vai fazer, Ele sabe como vai realizar. Por quê? Porque Deus, Ele tem o comando, Ele tem o controle, Ele sabe de tudo. É por isso que Ele não prepara o milagre já está pronto. É por isso que Ele não prepara a porta já está pronta. É por isso que Ele não prepara a providência já está pronta. Ele prepara a nossa vida para receber o milagre. Porque se Ele entregar o teu milagre fora do tempo, você se perde. É por isso que Deus não chega atrasado e não chega adiantado. Ele chega na hora exata. Porque quando Ele entrega no momento certo, você vai saber louvar a Ele, você vai saber agradecer a Ele. É por isso que o milagre na vida deste homem chegou na hora certa. E o resultado do milagre, quando chega na hora certa, é que você vai saber agradecer a Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. O milagre na hora certa, você vai reconhecer que Ele é Deus. Porque uma situação dessa, para que o nome do Senhor seja glorificado, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, tudo aquilo que acontece na sua vida, no seu viver, tem uma finalidade. Nunca murmure com as suas situações. Tem hora que a gente não entende, tem hora que Deus permite algumas coisas e a gente fica: mas Deus, eu sou crente, eu estou percebido, eu estou na igreja, Senhor, por que eu estou passando? Cale-se, fique em silêncio. Todas as situações que surgem para a sua vida, é Deus te preparando para entregar algo que já está pronto, é Deus te preparando para algo maior. Porque Deus tem que te dar estrutura para que você adquira aquilo que Deus tem para você. Então todas as situações da vida têm uma finalidade. Alguém certamente chegou para Jesus e disse: Senhor, quem foi que pecou para que este homem nascesse assim? Para que este nascesse assim? Jesus olha para eles e diz: não foi o pai nem a mãe que pecou, mas ele nasceu assim para que o meu nome seja glorificado. Ou seja, as situações que acontecem, tudo que acontece na nossa vida é para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Aprenda isto, irmão. Versículo de número 11 diz o seguinte: e apegando-se ele, repetindo, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre. Irmão, isso aqui é tremendo. Você vai entender um negócio aqui. Eu vou repetir de novo, tá?
Presta atenção aqui, versículo 11. E apegando-se ele a quem? A quem, irmãos? A Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós? Isso aqui é tremendo. Maravilhas disto. Ou porque olhais tanto para nós? Sabe o que é isso? Eles ficaram atônitos, eles ficaram maravilhados, vendo aquele homem andar. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Pedro e João logo observou o olhar do povo e viu que o povo estava admirando o que? A Pedro e a João, por ele ter sido usado por Deus para que levantasse este homem desta situação. E Pedro e João, vendo isso no povo, logo Pedro e João corrigiu. Por quê? Porque, irmão, se fosse nos tempos de hoje, irmão, o povo iria logo idolatrar. Porque é isso que acontece. Eu vejo muitos pastores, pregadores, que muitas das vezes, porque tem o dom da cura sobre si, e Jesus usa para levantar cadeirantes, paralítico, curar cegos, surdo, mudo, e as pessoas ficam agora idolatrando aquele homem, pensando que o poder é dele, e não é. O poder é de Deus, que nós derrama sobre a vida dos seus servos, para que o nome de Jesus seja glorificado. No versículo de número 12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, aí Pedro agora vai corrigir: varões israelitas, porque vós maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo: não fui eu que fiz, isso aqui é poder de Deus, apenas nós somos vasos na mão do Senhor. Mas eu canto bem, glória a Deus, a unção que Deus te deu. Mas eu prego bem, glória a Deus, a unção que Deus te deu na sua vida. Mas essa unção não é tua, essa virtude não é tua. Tudo isso vem do Pai, porque a Bíblia diz que Ele dá a palavra, não abrir e fechar a nossa boca. Nada sai da nossa boca se do alto não nos ser concedido. Então a glória não é minha, a glória é de Deus, a glória não é tua, a glória é do Senhor. O versículo de número 13 vai nos dizer: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Ele agora começa a pregar. Irmão, parece que o povo que estava no templo estava ali, mas não conhecia o poder de Deus. Parece que o povo que estava no templo estava ali, mas não conhecia ainda Jesus como deveria conhecer. E o versículo 13 repetido diz: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Sabe o que é isso aqui, irmão? Porque existia ainda uma equipe de pessoas, uma quantidade de pessoas entre os judeus que não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, e nem tampouco acreditaram que ele havia ressuscitado. Versículo de número 14: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Ele agora vai corrigir aquele povo, porque o povo ficou atônito pelo milagre que aconteceu com o paralítico. E agora Pedro e João vai pregar para eles ali dentro do templo, vai mostrar para aquele povo que o que aconteceu na vida desse homem foi o poder de Deus. Vai mostrar para aquele homem que quem fez aquilo ali foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que concedeu a eles aquela autoridade do céu para que eles pudessem liberar uma palavra de cura para aquele homem. E o povo fica lá admirado. Versículo de número 14, lendo para os irmãos: mas vos negaste
o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Em outras palavras, ele estava dizendo: em vez de vocês escolher a Cristo, o Filho de Deus, vocês escolheram Barrabás. Versículo de número 15: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Eles agora vai dizer: vocês não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Eu quero dizer para vocês que ele é o Filho de Deus. Eu quero dizer para vocês que ele morreu, mas eu quero dizer que o Pai o ressuscitou e ele está vivo. Oh, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Glória a Deus. E eles vão dizer: e nós somos testemunha dele. Nós somos testemunha disto. Glória a Deus. Versículo de número 16: e pela fé no seu nome, não é pela fé no meu nome, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, a glória não é minha, o louvor não é meu, é dele. Foi Jesus que fez, é ele que realiza, e a glória é somente dele. Pedro, quando viu o povo olhar demais para ele, João, quando viu o povo olhar demais para ele, viu e entendeu que o povo queria idolatrar. Então ele vai dizer: olha, esse milagre que aconteceu foi ele, foi Jesus que fez. E é isso que nós temos que mostrar para a humanidade: o milagre que ele fez em você, o milagre que ele fez na nossa vida, tudo que ele fez na sua vida, glória a Deus, é motivo de você glorificar ao nome de Jesus. Por quê? Porque é ele que opera o milagre, é ele que cura, é ele que salva, é ele que liberta, é ele que dá vista ao cego, é ele que dá a audição ao surdo, é ele que dá a voz, meus queridos irmãos, ao mudo. Sim, é ele que dá a saúde para o paralítico andar. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo: tudo que vocês viram acontecer e o que vocês estão vendo acontecer nesse exato momento, é ele que tem feito, é Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Versículo de número 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, que por ele tem a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ele estava dizendo: você está vendo esse paralítico aqui? Ele agora está em perfeita saúde. Glória a Deus. Versículo de número 17: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Aí Pedro e João agora vai dizer: eu sei que vocês negaram a ele por ignorância, que vocês trocaram Jesus por Barrabás por ignorância, como também os vossos príncipes. Ele estava falando agora das suas lideranças. Versículo de número 18: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele agora acrescenta aqui mais dizendo: ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Deus vivo, o Deus que se fez carne, oh glória, o Verbo que se encarnou para estar no meio de nós e trazer salvação para a humanidade. Versículo de número 19: ele agora vai mostrar para eles o que eles precisavam. Dobra atenção para isso aqui, porque Pedro está pregando, sabe aonde, irmão? Dentro do templo. Pedro está falando agora para pessoas que professavam a fé. Pedro está falando para pessoas que cultuavam. Pedro estava falando para pessoas que estavam em oração. O que é que Pedro vai falar? Olha o que ele vai dizer no versículo 19: arrependei
Deus, e agora você entrar no ambiente daquele e pregar e dizer que todos precisam se converter. E aí, que palavra foi essa, né? Mas o versículo 19 diz com clareza: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele estava dizendo: vocês estão aqui no templo, mas vocês precisam se converter. Vocês estão aqui no templo, mas vocês precisam receber a presença de Deus que não mais recebeu. Em outra palavra, sabe o que Deus estava falando por intermédio de Pedro e João? Não adianta professar simplesmente eu sou e verdadeiramente não sei. Não adianta simplesmente glorificar a Deus de boca para fora, tem que ser de verdade. Assim como muitas das vezes a Bíblia relata vários fatos, esse povo, ele clama, esse povo me honra com os lábios, mas eles estão distantes de mim. Mas que nós, como igreja do Senhor, possamos clamar a Ele mais perto dEle, orar ao Senhor e Ele perto de nós, adorar a Ele e Ele perto de nós. Sim, porque tem muitas pessoas, meus irmãos, nesse mundo inteiro que ora, mas Deus está distante, que prega, mas Deus está distante, que professa a fé, mas Deus está longe. Mas que Ele esteja perto de nós, que a presença dele esteja em nós. Versículo de número 20: e enviei ele a Jesus Cristo, que já tanto vos pregado. Versículo de número 21: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Versículo 22: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará entre vós vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso aqui Moisés também falou para o povo, que Deus levantaria um profeta maior do que ele. E de quem é que Moisés estava falando? Era de Elias? Não. Era de João Batista? Não. Moisés estava falando de Jesus Cristo. Ele estava falando que Jesus Cristo, ele seria maior. Por quê? Porque de quem está acima de Deus, ele está acima de tudo, ele é maior do que tudo, ele manda em tudo, ele comanda tudo, tudo está no controle da mão de Deus, irmão. É por isso que eu tenho motivo de glorificar esse Deus, porque o meu Deus, ele não é limitado, o meu Deus está acima de todas as coisas. O meu Deus, ele manda em cima, ele manda embaixo. O meu Deus, ele tem o comando na palma das coisas. Nada melhor do que termos esta convicção viva dentro de nós. E para encerrarmos esta palavra, meus irmãos, na noite desse dia, versículo de número 23: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma profecia para o final. Ai daquele irmão que não entregar a sua vida para Jesus. Ai daquele que não renunciar ao mundo. Ai daquele que não renunciar ao pecado. Deixa eu dizer uma coisa para os meus queridos irmãos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se salvem e venha a ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Ai daquele que não entregar a sua vida para Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por este dia, por esta palavra, louvar a Deus por esse culto e também louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Eu estou até um pouco preservando a voz hoje, porque eu prego amanhã em Caruaru e a gente prega bastante. A gente sabe que as cordas vocais de hora que fica só misericórdia, mas seja Deus louvado por tudo. Amém, meus irmãos? Neste momento eu quero fazer um momento ofertório e Maria Emanuele vai levar o Senhor com louvor para a gente encerrar, tá bom?
Glória a Deus. E domingo eu estarei aqui, vou trazer alguns irmãos comigo para estar aqui. A estrada